Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 23 de janeiro, segunda-feira, da terceira semana do tempo comum. No tempo comum somos convidados a caminhar com Jesus, a estar junto com o Senhor, a ouvir a palavra que nos edifica, a palavra que nos sustenta, contemplar os milagres de Jesus, a estar com Ele, a viver aquele convite que Jesus faz aos discípulos que perguntam: Senhor, onde moras? E Ele diz: vinde ver, que possamos ir, ver, contemplar o Senhor que está entre nós. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então, Jesus os chamou e falou em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levantou contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura continuamos ainda ouvindo, meditando, refletindo a carta aos Hebreus. Nós estamos no capítulo 9, versículo 15, depois os versículos 24 a 28. O autor continua desenvolvendo então o mistério da mediação. Jesus é o grande mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Ele diz: Cristo é mediador de uma nova aliança, de uma nova e eterna aliança para com o seu povo. Que aliança é essa? Por sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Então, a morte, a entrega, essa doação que Deus fez por amor a cada um de nós, a sua própria vida, é para nós redenção, é salvação. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Jesus não entrou num santuário feito por mãos humanas, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. Jesus é o mediador supremo entre Deus e nós.
O Salmo 97 traz como resposta: cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Somos convidados a entoar louvores ao Deus da vida. Por fim, o Evangelho, por sua vez, nos convida a esta reflexão de uma das perguntas que muitas vezes nos ronda: mas o que seria o pecado contra o Espírito Santo? Aqui, Jesus dá uma resposta. Eles falam que Jesus está possuído por um espírito mau. Pelo contrário, Jesus tem em plenitude a presença do Espírito Santo. Ele foi ungido, consagrado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito que com o Filho forma a comunidade de amor junto ao Pai. Então, Jesus está pleno do Espírito Santo, pois Ele nos dá este mesmo Espírito. E dizer que Jesus está possuído por um espírito mau e não pelo Espírito Santo é blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus diz que esta blasfêmia nunca terá perdão. Podemos entender, sobretudo, este contexto, amados irmãos e irmãs, do pecado contra o Espírito Santo na esclerose cardíaca, poderíamos dizer assim, a esclerose do coração. Esclerocárdio, poderíamos dizer. Por quê? O coração deste povo se encontra tão endurecido, o coração deste povo encontra-se tão fechado, que eles não são capazes de observar os sinais da salvação diante dos próprios olhos. Eles não são capazes de ver que Jesus é o Filho de Deus, Deus mesmo encarnado, que veio para redimir, que veio para salvar. É dizer no coração, muitas vezes também, e Deus nos livre desta fala, jamais vamos falar algo assim, é dizer no coração que nem mesmo Deus é capaz de perdoar a transgressão e a falta que incorremos. Deus tudo perdoa. Deus pode nos perdoar. Por isso, não atrofie o coração, não feche o coração. Não deixe o coração fechado para a graça, para a obra de Deus. Aqui então, o Evangelho diz que os mestres da lei, eles tinham vindo para Jerusalém e falam que Jesus está possuído por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Beelzebu é este demônio responsável pelas moscas, no contexto, era o demônio das moscas, poderíamos assim dizer. E então os mestres da lei diziam que Jesus expulsava os demônios pelo príncipe do demônio. E Jesus traz uma reflexão maravilhosa. Se há divisão, se há contenda, se há desentendimento, como que este reino pode sobreviver? Pelo contrário, ele está fadado à destruição, ele vem à ruína. Logo em seguida fala da casa, de que a casa ela não é arrombada se quem está tomando conta é forte. Ele precisa ser amordaçado, ele precisa ser aprisionado para que possa se saquear a casa. Por que ele diz isto? Se nós estamos com um coração forte, se nós estamos com um coração preparados por meio da graça de Deus, pela vida de oração, os assaltos do inimigo de Deus jamais vão nos sucumbir. Por isso precisamos nos fortalecer. Por isso precisamos ter esta graça e esta certeza de que Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Por fim, então, podemos dizer mais uma vez: nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, veio para nos dar vida e vida plena. Nos concede o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, para que possamos amá-lo e servi-lo e tenhamos esta certeza de que Deus é verdadeiramente
capaz de nos salvar. Somente Ele, somente Deus. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.